Olá, Rita Fedon Entrevistas, começando hoje com um dia lindo aqui. Hoje tá um dia lindo de sol, final de semana chegando, é bom, né? Quem vai pra praia caminhar, mesmo que não entre na água, tá convidando a dar uma caminhada no mar, olhar, né, essa energia boa que Florianópolis nos dá, essa ilha maravilhosa. Vamos lá começar? Vamos com quem que eu trouxe hoje? Trouxe um filósofo, professor pós-graduado em Filosofia Clínica pelo Instituto Pachter e professor do curso da Unesc, Bruno Pachter. Bruno, uma satisfação tê-lo conosco, sei que tu vai trazendo bastante novidades, já vi umas coisas muito legais de ti, eu quero participar de palestra, eu sei que tu vai fazer, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Rita. Nesse tempo todo, nessa caminhada, né, em direção à filosofia clínica, nesses anos todos, o que nós temos notado muito, e que será tema da palestra nas livrarias catarinenses no dia 27, são questões ligadas ao pensamento, né? Que será a nossa conversa de hoje. Vamos falar um pouco a respeito disso, quando isso se torna determinante na vida de algumas pessoas, os cuidados, e principalmente como educar o pensamento. Esse será o tema da palestra, falaremos um pouco a respeito disso hoje, né? Bom, algumas pessoas durante a vida, quando tem algum problema e começam a pensar a respeito desses problemas, elas às vezes, pela gravidade do problema, né, elas podem chegar a um ponto e começar a refletir a respeito e achar que não há uma saída. Não tem solução. Não tem solução, não há luz no final do túnel, o problema é grande demais. Tu não vai conseguir. Essa maneira como elas pensam, né? De certa maneira, para essas pessoas, o pensamento ele pode não se tornar um amigo, né? Para essas situações difíceis. E a questão é que você, diante de um problema, não encontrar uma saída, uma alternativa, não quer dizer que não haja uma saída, uma alternativa, né? Você está nesse turbilhão todo e não consegue perceber mais adiante uma saída. Um pensamento amigo para essas situações, não no sentido de um pensamento bajulador, né, que faça negligências diante da pessoa, mas um pensamento traga orientações e faça uma conversação interna, informando e avisando a pessoa que existem saídas, existem alternativas, que ela já passou por problemas graves, difíceis na vida dela, e ela encontrou de alguma maneira uma saída, né? Uma saída satisfatória, talvez não a melhor, mas uma saída para que ela prosseguisse a vida. Então, se isso é interessante para a pessoa, se o pensamento é um fator determinante, importante na vida dela, é interessante que ela tenha alguns cuidados, né? E educar o pensamento é nesse sentido. Muitas vezes, algumas pessoas talvez já tenham passado por isso, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, um exemplo para isso é aquela criança que está com o pai passando na rua e enxerga uma pessoa que não tem um membro, né, um braço, uma perna. A reação da criança diante disso às vezes pode ser rir daquilo. O pai, na melhor orientação para o filho, informa ele: meu filho, não ria, isso é feio, não faça isso. Só que o pai não orientou a criança no sentido de não pensar a respeito. Então, a partir disso, deste exemplo, a criança começa a proceder dessa forma. Ela não age assim, mas para os pensamentos, a informação que foi passada ela pode fazer, ela pode pensar, já que está abaixo da roupa, abaixo da epiderme, né? Os pensamentos, as ideias, os devaneios. Então, ela não procede a partir deste exemplo, evidentemente, é um exemplo, a educação para o pensamento. Acha que pode pensar o que bem entender.
Mas esses devaneios, essas ideias, a gente pode considerar a qualidade dos pensamentos? De que forma a gente consegue ter essas ideias e saber onde trabalhar isso aí? Sim. Bom, diante isso também, a qualidade do pensamento, evidentemente, nós estamos falando de questões subjetivas, para cada pessoa será de uma forma, né? E nós precisamos estudar na historicidade de vida da pessoa para entender o que é qualidade do pensamento e como isso vai interferir, né? Isso, as implicações, as consequências disso. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou acostumado, por hábito, a pensar para baixo, sempre coisas para baixo, e que me levam assim, né? Fazem com que a minha vida seja dessa forma. Negativo, pensamentos negativos, né? Isso, pensamentos ruins a todo momento em relação a si mesma, a própria pessoa em relação às outras pessoas, uma pessoa talvez crítica em relação às outras pessoas, em relação a si também. Uma pessoa que tenha isso e às vezes não se dá conta disso, imagine o reflexo se isso for importante a ela, né? É como um lixo ao céu aberto, um lixão, a pessoa, se bem que nesses lixos nascem flores também, né? Claro. Mas se a pessoa tem a todo momento esse tipo de pensamento, isso é recorrente na vida dela, provavelmente a resultante disso não será muito diferente, né? É isso que ela vai ter quando ela vai conversar com alguém, no trabalho, na família. Ela a todo momento recorre a esses pensamentos ruins, críticos diante do outro, julgamentos e outras coisas mais. Provavelmente a qualidade de pensamento para essa pessoa, e se isso for forte, importante na vida dela, pode ser que ela tenha problemas, né? Para muitas pessoas, e isso ocorre também, Rita, algumas pessoas elas não identificam diante do pensamento se elas são donas do próprio pensamento ou se elas padecem de um pensamento que surge. E como é que a gente lida com esses pensamentos? Porque a gente é dona dos pensamentos, aí daqui a pouco eu estou pensando uma coisa que não está me agradando, que vai me fazer mal, e eu quero mudar esse pensamento, mas a gente não consegue. A gente tem que aprender a lidar também com os pensamentos. Como é que funciona, Bruno? De uma certa forma, sim. Assim como a gente procede educação para um filho, né? Para uma pessoa que a gente ama, passando alguns aconselhamentos, né? Às vezes, de outra maneira é interessante que a gente proceda essa educação para o pensar, né? Aquilo que nós estávamos falando sobre ser dono, ser agente do próprio pensamento ou padecer ou virar um refém do próprio pensamento, né? E algumas pessoas, quando algum pensamento ruim surge, algum pensamento que traga esses resultados não bons à pessoa, algumas pessoas se tornam reféns, né? O pensamento vem como com um efeito cascata, um atrás do outro, a pessoa não consegue coordenar isso e muitas vezes sofre pelo próprio pensamento que tem. Então algumas pessoas padecem, sofrem desse pensamento, né? E como ajustar isso na pessoa, como entender isso, como trabalhar isso em clínica, no consultório, que é o meu trabalho, né? Muitas vezes, e é o meu trabalho, sim, evidentemente, eu preciso da história para entender a história de vida dessa pessoa, para entender como isso ocorre, como se dá, o que está relacionado a isso. O ambiente, a família, né? A pessoa já vem com uma bagagem, aí tu tem que saber que bagagem é essa para tu trabalhar. Acho que mais ou menos é assim, né? Sim, de certa forma, sim. Inicialmente assim, e depois existem muitos outros aprofundamentos, claro. A qualidade do pensamento está muitas vezes ligada a alguns dados que muitas vezes aparecem ao longo da história de vida da pessoa. Por exemplo, um pensamento pode estar ligado a um dado reflexivo, um pensamento pode estar ligado a um dado emotivo, um pensamento pode estar ligado a um juízo, um pensamento pode estar ligado a um ambiente, dependendo deste ambiente, se for um ambiente familiar, no trabalho e assim por diante, ele vai se processar de uma determinada forma, né? Tudo isso a gente só vai saber
e o que deve ser trabalhado e o que não pode ser trabalhado com a história e bem aprofundada da pessoa, claro. Uhum. Eu estava olhando nos teus livros, das coisas, pensamento amigo. Fiquei pensando, pensamento... O que seria o pensamento amigo? Uhum. Pois bem, eu acho que eu já falei um pouco disso, mas um pensamento amigo não é aquele pensamento bajulador, né? Que ele se instala e diz para a pessoa que está tudo bem e às vezes as coisas não estão tão bem, né? Mas é um pensamento amigo no sentido de como se fosse realmente um amigo ao lado desta pessoa, né? Colocando não aconselhamentos, mas abrindo caminhos, abrindo portas e janelas no sentido de orientar essa pessoa, auxiliar no momento difícil ao qual ela está passando na vida dela, né? Nesse sentido, um pensamento amigo, né? Não um pensamento que faça negligências e diga à pessoa, não, está tudo bem, você vai passar dessa, não, né? Não nesse sentido, porque muitas vezes o problema exige que a pessoa pare, identifique o que está acontecendo para tomar certas providências. Isso muitas vezes isso ocorre para a gente. Nesse sentido, um pensamento amigo, né? Que oriente a pessoa. E assim, como a gente educa nosso pensamento? Que às vezes você está cheio de coisas, tanto no trabalho como em casa, e aquele turbilhão não te faz tu sentar assim, não, vou relaxar e vou começar eu acho que seria assim tu botar na agenda assim, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas aí tu não consegue fazer, aí é um turbilhão de coisas que os teus pensamentos eles se tornam problema. Como a gente vai educar nosso pensamento? Sim. Tem alguma técnica? Para cada pessoa a técnica será diferente, única, né? Particular, singular. Mas a gente pode falar algumas questões aqui diante disso, de como educar o pensamento. Para as pessoas que estão nos acompanhando, provavelmente elas já identificaram a primeira parte. Como o pensamento se processa na minha vida, como é para mim, como funciona, né? Essa provavelmente será a primeira parte deste trabalho. A segunda segue uma outra orientação. Como educar este pensamento para cada pessoa, para cada indivíduo, que será de uma maneira única. Mas a gente pode citar alguns exemplos. Por exemplo, algumas pessoas educam o próprio pensamento através de disciplinas, horários, rotinas, hábitos, programando metas, prazos. Outras pessoas procuram outros elementos, como, por exemplo, lendo bons livros, assistindo a boas palestras, né? Ir para lugares gostosos, que a pessoa goste, com uma boa companhia. Uma boa companhia, boas conversas com bons amigos, né? Assistindo a bons filmes, né? E assim por diante. Para cada pessoa se processará de uma forma, claro, né? E como saber disso? Pela história da pessoa. Esse é o melhor indicativo. E para os nossos tempos, educar o pensamento é uma boa conduta, é um bom um caminho, né, a seguir. Ok, Bruno. Professor Bruno, professor, você vai fazer uma palestra na Livraria Catarinense. Eu gostaria que tu convidasse o nosso público, eu gostaria que tu colocasse os teus endereços, teu Face, onde está teu trabalho, onde eles podem conversar contigo. Sim. Nós faremos uma palestra no dia 27 deste mês, nas livrarias catarinenses do Beira-Mar Shopping. Estão todos convidados, né? É entrada gratuita. A gente vai tratar sobre isso que nós conversamos aqui e atendo aqui em Florianópolis, né, as pessoas que estiverem interessadas. É muito fácil de encontrar hoje com o instrumento que nós temos, né? E muito tranquilo. Isso atendo no bairro Itaguaçu, na Praia das Palmeiras, meu consultório é lá. E lá que eu dou as aulas também do curso de Filosofia Clínica. Tu tem algum site para divulgar? Temos um site aqui, Centrofic, Centro de Filosofia Clínica
da capital catarinense e do norte do estado também. Ok, então Bruno Factor, vocês podem assisti-lo na palestra na Livraria Catarinense dia 27 desse mês, às 19h30, né? Às 19h30, a partir das 19h30, não perca, porque filosofia clínica, a gente usa diariamente nos nossos pensamentos, nossos devaneios vão longe. Bruno, uma satisfação tê-lo conosco. Quem sabe na próxima tu já venha com novas palestras. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite. Rita Fedon, entrevista terminando mais uma vez. Saudade de vocês, bom fim de semana. Essa semana eu vou descansar. Beijinho, vou ficar nos devaneios, nos pensamentos.